Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje, então, vamos falar sobre a estrutura atômica, né? Continuar discutindo a estrutura atômica. Hoje veremos o modelo quântico e iniciaremos a distribuição eletrônica, como é que ela é feita. Bom, primeiramente aqui, né, o que a gente vai começar a trabalhar hoje é sobre os subníveis de energia, né? E a gente não vai deduzir, obviamente, a equação de Schrödinger, mas eu vou mencionar sobre ela, né? Eu vou mostrar para vocês alguns aspectos, né? Por que que possivelmente essas figuras aqui, essas imagens, né? Podem ser familiares para alguns e algumas de vocês, né? Essas letras, né, N, L, M, ML, MS, talvez essas letras sejam também familiares para vocês, que são as representações dos números quânticos. Então, agora é um modelo totalmente quântico, né, para o átomo, né, como é que os elétrons estão distribuídos, que esse era o maior problema, né. Então, o Rutherford já havia descoberto o núcleo, né. Em seguida, houve a descoberta também da existência dos prótons e dos nêutrons, que estão no núcleo do átomo, e já se sabia lá desde o modelo de Thomson que apresentavam elétrons e que, né, a partir do modelo de Rutherford se sabia que os elétrons estavam na chamada eletrosfera e, enfim, em seguida o Niels Bohr começou a descrever como é que os elétrons estariam dispostos naquele chamado por Rutherford de grande espaço vazio, né, pela a probabilidade da partícula alfa encontrar alguma partícula massiva, né? Mas vamos lá. Até onde nós chegamos aqui, né? Qual foi o avanço que nós tivemos aqui? Tivemos um grande avanço, né? Quando o Niels Bohr quantizou o momento, né? O momento angular do elétron era quantizado e aí quem faz a ponte entre os modelos, né, o modelo do Niels Bohr e o modelo quântico, o modelo totalmente quântico, né, é o de Broglie, né, quando ele trata da dualidade onda-partícula, e então, 2 anos depois, um trabalho científico comprova a teoria da dualidade onda-partícula, né? Então prova que de fato o de Broglie estava certo. E a gente vai ver que o Schrödinger ele faz deduções matemáticas partindo do pressuposto de que o elétron então é uma onda. Então ele deduz uma função de onda. Eu não vou fazer essa dedução aqui porque é extremamente complexa, mas só para vocês entenderem da onde que surgem algumas coisas. Bom, primeiramente, o Niels Bohr ele dizia que o elétron descrevia órbitas, né? E eu estou comparando esses dois modelos, né? Já o Schrödinger, no modelo proposto por Schrödinger, o elétron ocupa um orbital. O que é uma órbita e o que é um orbital? Uma órbita seria uma linha onde existe a certeza de que se encontra o elétron, né? De se encontrar, faltou o R aqui, de se encontrar o elétron com uma determinada energia, com uma dada energia. Já no modelo do orbital, né, lembra que ali naquele experimento da dualidade onda-partícula, onde você tem o elétron passando pela fenda dupla, né, você tem ali uma distribuição de probabilidades de onde que o elétron iria, né, em qual raia que o elétron iria. Então aquilo é uma probabilidade. Então ele começa a tratar como probabilidade, né? Ele descreve uma função de onda e em seguida o quadrado dessa função de onda seria então um conceito que é novo, né? A densidade de probabilidade seria o quadrado da função de onda. Isso é chamado de orbital. O que é orbital? É uma região do espaço onde há a probabilidade de se encontrar um elétron com uma dada energia, tá certo? Até aqui houve um grande avanço, mas aqui o avanço foi um salto maior ainda, né? Do avanço que tinha sido conquistado com a teoria, com os postulados de Niels Bohr. Ok, o que que o Schrödinger fez, né? Ele deduziu, ele imaginou que o elétron estaria confinado em um espaço, certo? Então vamos dizer assim, o pressuposto que ele utiliza para fazer a dedução da função de onda,
ele faz o seguinte, então ele primeiro estabelece níveis, né? Então você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e assim vai. Então você tem os níveis de energia, tá certo? Então, no primeiro nível, então você teria fora dessa caixa que ele vai descrever a trajetória da partícula através de uma função de onda. Então ele pega a partícula e descreve essa partícula como se fosse uma onda. Então você tem, no primeiro nível, você só tem uma onda, você não tem nenhum nó, tá certo? E aí o que acontece? Ele vai lá e descreve que dentro da caixa você tem uma distribuição de probabilidade de encontrar essa partícula em algum lugar dentro dessa caixa, tá? E aí o que acontece? Fora do espaço dessa caixa, a probabilidade é nula, você não encontra o elétron fora dessa caixa, né? E aí essa caixa, ele deduz a equação da função de onda, né? E ele faz a dedução dessa equação e então ele chama a distância, né, o espaço que limita a caixa de A0, que é o espaço, que é o raio de Bohr. Então ele começa a desenvolver a matemática da coisa, né? Então você tem aqui o seguinte, você tem aqui uma probabilidade, aqui seria a distância, o x, né, seria a distância até o núcleo, tá? Então o que acontece? Como é o R, é o raio, né? É o raio do orbital. Então, o raio seria a distância do centro até a borda de uma circunferência, ok? Então, o que ele faz? No centro, aqui seria o zero, seria o núcleo, tá? Aí aqui o x, nesse ponto, que é o A0, que é o raio de Bohr, da primeira órbita de Bohr, seria, você começa a sair, a partir do A0 você sai da circunferência que ocuparia a primeira órbita, né? Como o Bohr utilizou a órbita, né? Então, o que você tem aqui, ó? Você tem a função, por exemplo, essa função de onda aqui, que seria de nível 2, por exemplo, né? Então, você tem a probabilidade de encontrar o elétron aqui seria muito próximo de zero. Aí você vai ter regiões de uma probabilidade um pouco mais alta, de modo que, se você fizer a integral, vocês se lembram de integral, né? Você calcula a área embaixo dessa curva, aonde a probabilidade, né, quando você tem a função quadrada, o quadrado da função de onda, você tem a função azul aqui, tá? Que é o quadrado, simplesmente é o quadrado da função de onda mesmo. Tem aqui a função de onda, né, onde você tem um valor positivo e um valor negativo. Então, quando você eleva ao quadrado essa função de onda, você vai ter então a densidade de probabilidade aqui, né, que vai estar em módulo. E aí o que acontece? Você tem aqui a soma das áreas dessas duas regiões dessa função tem que dar igual a 100%. Então, o elétron vai ter a distribuição de probabilidade em algum ponto do espaço. Esse aqui, então, foi a função que o Schrödinger chegou. E aí o que acontece, né? Que está ali o A0, como eu falei, né? Que é o raio da primeira órbita de Bohr, ok? E daí surgem então os números quânticos, que eles surgem da dedução que o Schrödinger faz da sua equação. Então, nessa equação surge o número quântico principal, que está relacionado ao nível de energia, tá? Que ele estabelece níveis de energia, tá certo? Esse nível de energia ele está relacionado também com o tamanho, tá? Então, se você tem o nível 1, você tem o nível 2, nível 3. Esse nível, ele está relacionado, ele é o número quântico principal, ele está relacionado com a camada. É parecido com o que o modelo do Niels Bohr dizia para as camadas, né? Camada K, L, M. Lembra disso? Vocês devem ter visto isso até no ensino médio. E também naquela aula que eu falei na aula que eu falei dos postulados de Niels Bohr. Então você tem os níveis ali, né? Então o N é o número quântico principal, seria o nível de energia aonde se encontra o elétron, beleza? Aí você tem um número quântico secundário. O número quântico secundário ele está relacionado à forma deste orbital. Se ele é um orbital esférico, se ele é um orbital de diferentes formas, né? Aquele que parece uns balões, uns pirulitos, umas coisas assim, é o formato do orbital. E aí o número quântico magnético seria a orientação no espaço, se ele vai estar
no eixo x, y e z, ou se ele vai estar no plano xy, no plano yz, no plano xz, né? Então, depende da orientação no espaço. Vocês devem estar sentindo falta que aqui, ó, você não tem ainda o número quântico de spin, porque isso aqui ainda não estava no front lá do Schrödinger. Depois vocês vão ver como é que ele surge. Ok, então você tem aqui, ó, o número quântico principal, que ele está relacionado com o nível de energia, determina a energia e o raio daquele orbital, ok? Então é isso. Então, por exemplo, você pode ter o orbital 1s, 2s, 3s. Então, o que vai acontecendo? Conforme você aumenta o valor de n, aqui, ó, você vai tendo, então, o tamanho, o volume do orbital aumentando, tá certo? E aí depois você tem o número quântico angular. Esse número quântico angular está relacionado, então, ele define o momento angular orbital e ele determina a forma do orbital. Então, por exemplo, se esse momento angular L, né, o número quântico de momento angular orbital L é igual a zero, significa que você não tem nenhum nó. Você não tem nó, ok? Se não tem nó, por exemplo, se ele é zero, ele é perfeitamente esférico. Se você tem um nó, então você tem um plano nodal aqui, tá vendo? Então você tem um ponto na sua função que é a função de onda zero, certo? Você tem um ponto na sua função que ele é igual a zero. Portanto, você tem um nó. E aí o momento angular orbital é igual a 1. É o orbital P, tá? Aquele que parece dois balões de festa, um grudado no outro. Esse aqui é o orbital D. Agora você tem dois planos nodais. Agora você tem... esse é o formato, né? Aí você tem o momento angular orbital 3, ou seja, você tem três planos nodais aqui, três pontos na sua equação em que a função de onda é igual a zero, ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron é zero. E aí fica aparecendo esses pirulitos aqui, né? Ok, aí o próximo número é o número quântico do momento magnético orbital. Isso está relacionado com a orientação espacial do orbital, né? Então, a multiplicidade do orbital, né, número de orientações possíveis, vai ser igual a 2L mais 1. Então, por exemplo, a quantidade de orbitais. Se você tem, por exemplo, o orbital S, ele é perfeitamente esférico. Você só tem uma probabilidade, uma probabilidade de orientação, que ele é perfeitamente esférico. Se você girar uma esfera para qualquer lado, ele vai estar sempre na mesma orientação. É perfeitamente esférico, perfeitamente simétrico, ok? Então, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, você só vai ter um orbital. Aí você tem o orbital P, que ele tem o quê? Um plano nodal. Ele tem o momento angular orbital igual a 1. Então, 2 vezes 1, 1. Desculpa, 2. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Você tem 3 possibilidades de orientação para o orbital P. E olha aqui, então. No caso do orbital S, L é igual a zero. 2 vezes 0 é igual a 0 mais 1, 1. Portanto, o momento magnético orbital é igual a zero, você tem o orbital S, só tem uma probabilidade. Já o orbital P, aquele que você tem um plano nodal aqui, ó, ele tem 3 possibilidades. Ele tem um plano nodal, ele tem, então, L igual a 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Você tem, então, os números o número quântico de momento angular, momento magnético orbital, você pode ter ele menos 1, 0 e mais 1, ok? Que seriam as orientações x, y e z, né? Ele está orientado de acordo com os eixos x, y e z, tá certo? Aí os demais orbitais, né? O orbital D, que ele tem o número quântico de momento angular L igual a 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, você tem 5 possibilidades, tá certo? Então, vai ser menos 2, tá? Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Você tem 5 possibilidades de orientação no espaço, certo? São esses 5 orbitais aqui. O orbital F, que o número quântico de momento orbital
desculpa, de momento angular é igual a 3, ou seja, você tem 3 planos nodais na função de onda. Três nós, né? Três planos nodais, e você tem 3 pontos na equação onde ela é zerada, né? Onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então você tem 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, certo? Então você tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Orbitais do tipo F, ok? Poderia ter G, mas aí não temos nenhum elemento que chegue nesse ponto. Então a distribuição eletrônica vai ser feita da mais baixa energia para a mais alta energia. Então, mas só para a gente fechar aqui o resumo dos números quânticos, então temos um número quântico principal, L vai ser igual a zero. Se L é igual a zero, então você tem o orbital S, né, que vai ter ali o número quântico magnético igual a zero. Se você tem o número quântico principal igual a 2, você pode ter o L sendo 0 e 1, ok? Então, o número quântico L vai ser sempre n-1. O máximo de L vai ser n-1, tá certo? Então, por exemplo, aqui, n-1, menos 1, 0. O máximo que pode chegar, L é igual a 0, ok? Aqui, o número quântico principal é 2. O L, o máximo que ele pode chegar é n-1, portanto, 2 menos 1, 1. O 3, deixa eu voltar aqui. O 3, o máximo que os orbitais que estão nesse nível podem chegar é n-1, o L, né? Então, n-1, o máximo é L igual a 2, e assim sucessivamente. Então, no nível 3, você tem orbitais do tipo S, P e D. E aí você tem esses orbitais aqui, que são... essa aqui é a orientação espacial, né? Que pode ser mais 1, 0 e menos 1. Beleza? E todos eles têm a mesma energia, né? É um subnível. Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos as funções de onda que geram os gráficos, que depois vão gerar aquelas representações que vocês acabaram de ver, tá? Então, nós temos na função de onda, nós temos, né, essa aqui é a função de onda, certo? Que está aqui em coordenadas esféricas, e aí você separa aonde você tem a porção radial, onde consta o raio, a função radial, e aqui você tem a função angular, beleza? Então você tem duas porções aqui na função de onda. A função radial, ela está relacionada então ao número quântico principal, beleza? Quanto maior o número quântico, maior a energia e maior o raio do orbital, tá certo? Aí aqui os números quânticos L e ML surgem da porção angular da função de onda, tá certo? Bom, e aí aqui nós temos, né, as figuras dos orbitais, tá certo? Então, temos aqui o orbital S, orbital P, alguns exemplos do orbital D e orbital F, ok? Aqui as equações, ou melhor, os gráficos da distribuição radial de probabilidade de encontrar um elétron, que seria a função radial ao quadrado, tá? Então veja aqui, ó, você vai chegar nessa distância aqui, aonde a maior probabilidade de se encontrar o elétron no caso do orbital S, é justamente o A0, que é o raio da primeira órbita de Bohr, ou seja, o orbital 1s, que está no átomo de hidrogênio. Legal, né? Então percebam que as coisas vão começando a casar aqui, né? Então, desde lá do Niels Bohr, que as coisas vão casando aqui, né? Aqui o orbital 2s, como é que seriam as funções, o orbital 2p, né? Aí você percebe que o orbital 2s, você tem uma probabilidade de encontrar o elétron aqui próximo do núcleo também. No orbital p, você só tem essa probabilidade aqui, tá certo? Essa é a função radial. Aqui, a função radial do nível 3, onde você tem 3s, 3p e 3d, beleza? E assim sucessivamente, né? Aqui você tem alguns nós, tá? Olha aqui novamente, né? Ó, observe que no 1s você tem agora em escala, né? A probabilidade maior de encontrar o elétron é mais próximo do núcleo.
No caso do 2s, a probabilidade de encontrar a maior probabilidade é um pouquinho mais distante, e no 3s é ainda mais distante. E essas seriam as representações tridimensionais, né? Quando a gente faz, vamos dizer assim, enfim, a representação tridimensional, né? Dessas funções radiais, tá? Então, quanto maior for a, a, a distribuição radial de probabilidade, né, mais próximo ao núcleo, mais penetrante é o orbital, maior o efeito de blindagem desse orbital sobre a carga nuclear. Isso a gente vai ver lá quando a gente for discutir as propriedades periódicas, tá? Eu vou mencionar sobre isso. Então, aqui temos orbitais 2p e 3p, tá? Perceba que aqui também aquilo que eu falei, ó, o orbital 2p, ele tem uma probabilidade maior de encontrar o elétron que é mais próximo do núcleo do que o 3p, tá certo? Aqui também, né, agora comparando no único nível, né, 3s, 3p e 3d, tá certo? Aqui todos eles, todas as representações tridimensionais para os orbitais, isso tudo aqui é derivado da equação de Schrödinger, que foram gerados esses gráficos de superfície aqui, que é o que a gente chama de orbitais, tá? Bom, até então eu não tinha falado para vocês sobre o spin, porque não se sabia. Se sabia do fenômeno, mas ninguém nunca conseguiu explicar, né? Então, através de um experimento, que é o experimento de dois cientistas, né, dois cientistas, o Stern e o Gerlach, eu não sei como é que pronuncia, eles fizeram o seguinte experimento. Você tem aqui oven, forno em inglês, né? Então você tem um forno aqui onde você superaquece uma amostra que tem, por exemplo, metais de prata, né? Então aqui, ó, então você tem um vapor de prata, e aí aqui você tem um campo magnético. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários um vídeo mostrando para vocês uma animação sobre esse experimento aqui que eles fizeram, tá? E foi através desse experimento que eles propuseram a existência de mais um número quântico, que era o número de spin. Porque o que eles esperavam? Vocês vão ver na animação, que eu vou colocar o link nos comentários, ou melhor, na descrição do vídeo. Se esperava que você observasse uma revelação completa, né? Que você se esperava que se observasse o seguinte, né? Você tem aqui um feixe, né? Que direciona esse gás na direção de uma placa reveladora, uma placa fotográfica, certo? Enfim, é prata que você está utilizando aqui. Então, você revela isso numa placa fotográfica. E o que acontece? O que se esperava? Se esperava que lá na revelação da placa fotográfica você tivesse isso aqui totalmente preenchido, tá? Mas o resultado experimental foi que você tinha uma região superior e uma região inferior. E o que acontece? O átomo de prata, no seu estado fundamental, ele tem um elétron desemparelhado, tá certo? E esse elétron, ele pode estar, né, se ele tiver excitado ou não, enfim, ele pode ter, né, quando ele é submetido a um campo magnético, né, ele pode apresentar, né, o elétron pode se dispor com duas orientações, né, com spin up ou spin down. Então, só essas duas possibilidades, tá? Então, por isso que ele apresenta apenas um feixe superior e um feixe inferior. Porque aquele que tivesse um feixe, sei lá, para baixo ou para cima, depende, você ia ter aqui uma população, por exemplo, spin up, todos eles para cima aqui, todos eles no feixe de cima, e aqueles que estiverem spin down estariam no feixe de baixo. Então, para explicar isso, foi necessário incluir mais um número quântico, né? Então, o que acontece? A gente tem a tendência de achar que o spin, né, por causa da palavra, a palavra também não ajuda muito, né? O spin, a gente acaba associando a rotação, né? Se gira para a direita, né? Faz a regra da mão direita, né? Se gira para a direita, se o elétron rotaciona em torno do seu próprio eixo para a direita, então significa que ele é spin up, mais um meio, né? Que seria o número quântico de spin, número quântico de momento angular de spin.
Se ele gira para a esquerda, então fazendo a regra da mão direita, o spin seria down, né? Spin para baixo, aonde você tem ali menos um meio. Só que tem um problema nisso, porque não é o movimento de rotação ao redor de um eixo que gera essa propriedade, até porque isso é impossível determinar se o elétron está girando. Porque, veja, a velocidade tangencial, o que é isso? A velocidade da borda do elétron seria cerca de 4 vezes a velocidade da luz, o que é inconcebível, né, de acordo com a teoria da relatividade. Então, não é a rotação ou não do elétron, até porque, enfim, o elétron tem aquela dualidade onda-partícula. Então, o elétron, então, a propriedade do spin é uma propriedade intrínseca, né? O elétron tem seu próprio momento angular, uma propriedade intrínseca do próprio elétron, que é um férmion, né? Então, não é uma consequência de qualquer um dos seus movimentos, é uma propriedade intrínseca simplesmente, tá? O spin é uma propriedade que é consequência da existência da partícula, certo? Bom, aqui um resumo das características, né? Então, o número quântico principal, né, que determina a maior parte da energia, o número quântico de momento angular, orbital, que descreve a dependência angular que contribui para a energia, o número quântico do momento magnético, que descreve a orientação espacial do orbital, né, que tem esses valores aqui, e o momento quântico de spin, tá certo? E aí a gente utiliza um rótulo, tá? Então, no caso do momento angular orbital, então a gente tem um rótulo, por exemplo, se esse valor de L for igual a 0, ele é o S, né? Aquilo que a gente já viu ali. 1 é o P, o 2 é o D, o 3 é o F, 4 é o G, mas enfim, a gente não tem nenhum elemento químico natural que tenha alcançado na sua distribuição eletrônica o orbital G, tá? Ok, então o que acontece? A partir do momento em que se descobre o momento de spin, tá certo? O momento de spin, então veja, no caso do hidrogênio, a gente tem um entendimento de todos os números quânticos para para o hidrogênio, né? Só que a partir do momento que nós temos também o spin, né, a gente consegue ter a solução, né? Porque no caso o hélio era um problema sem solução. A partir do hélio, que era um átomo polieletrônico, você tinha um problema. Inclusive no modelo do Niels Bohr tinha um problema. Então, a partir do momento que se descobre o spin, você consegue colocar dois elétrons. Os elétrons têm a tendência de se emparelhar, isso foi uma descoberta depois, que ele tem uma tendência de se emparelhar, e que os elétrons estarão dispostos em dois spins antiparalelos, né, spin up, spin down, tá? E o elétron, né, a partir do princípio da exclusão de Pauli, que ele determina que dois corpos, duas partículas fundamentais não podem apresentar os mesmos 4 números quânticos, tá certo? Então, nesse caso, nós teremos aqui esses dois elétrons aonde ele terá todos esses orbitais aqui, ó, todos esses números quânticos, todos os números quânticos idênticos. O que vai diferenciar um elétron do outro elétron será o seu número de spin. Então, o quarto número quântico de spin e o princípio da exclusão de Pauli né, que resolve esse problema. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a distribuição eletrônica da seguinte forma, né? O hélio, você vai ter o orbital 1s, onde os elétrons estarão dispostos um com spin mais 1/2 e o outro com spin menos 1/2, tá certo? Então tá aqui, ó. Será o conjunto desses 4 números quânticos é que vai diferenciar os dois elétrons que vão estar ocupando o mesmo orbital, né? Então, dois elétrons em um mesmo orbital, mesmos NL e ML devem ter momento magnético de spins opostos, mais 1/2 e menos 1/2. Isso é o princípio da exclusão de Pauli, né? Não confunda, não é o Linus Pauling, tá? É o Wolfgang Pauli, ok? Então tá aqui, dois elétrons em um mesmo orbital não podem ter os 4 números quânticos iguais, tá? Esse é o princípio da exclusão de Pauli.
Bom, agora, né, depois de dito isso, eu vou passar duas regras para vocês, né? Então a gente já sabe algumas delas. A primeira é dois elétrons não podem apresentar os mesmos quatro números quânticos. Agora eu vou apresentar para vocês um diagrama, tá? Em seguida, na sequência aqui, aonde a partir desse diagrama, que é o diagrama de Moeller, ou utilizando a regra de Madelung, aquele que vocês conhecem como diagrama de Linus Pauling, mas não foi o Linus Pauling que criou esse diagrama, tá? Então, primeira regra, né? Os elétrons são colocados nos orbitais, primeiro, de menor energia, tá? Em um orbital, né, dois elétrons com os spins antiparalelos, tá? Por causa do princípio da exclusão de Pauling. E terceiro, no caso de orbitais degenerados, ou seja, orbitais que apresentam a mesma energia, porém orientações espaciais diferentes, tá? A configuração de menor energia será aquela que tem o maior número de elétrons desemparelhados. Essa aqui é a chamada de regra de Hund. O conjunto dessas três regras é chamado de princípio de Aufbau. Aufbau é a palavra alemã que significa construção, tá certo? Então aqui, né, colocando para vocês, né, nessa representação aqui, eu estou colocando aqui em ordem crescente de energia. Como é que a gente vai colocar? Então, primeiramente, eu vou colocar dois elétrons aqui, digamos que eu estou preenchendo, né? Eu tenho que colocar, sei lá, 10, 20 elétrons. Então, vou colocar dois aqui. Primeiro eu coloco o orbital para cima, depois para baixo, né? Deixa eu fazer com a caneta aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu fazer com a caneta aqui. Então, primeiro eu vou botar o orbital para cima, depois o orbital para baixo. Aí aqui, primeiro eu boto para cima, depois para baixo. Aqui, eu tenho que botar primeiro todos paralelos para cima. Essa é a distribuição de menor energia. Em seguida, eu começo a emparelhar. Se eu tiver mais elétrons para distribuir, eu começo a emparelhar. Em seguida, eu estou indo no nível de energia. Então, o próximo nível de energia é o 3S. Então, para cima, para baixo. Aí, o próximo nível de energia aqui é o 3P. Primeiro, todos para cima. Esta é a configuração de mais baixa energia. Em seguida, eu vou começando a emparelhar. Enquanto eu tiver elétrons para distribuir aqui, eu vou colocando. Aqui a gente percebe que o 4S, né, tem mais baixa energia do que o 3D. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo o tracejado aqui, ó? Ele fica ligeiramente abaixo do 3D. Então, vou colocar aqui e preencher esse daqui. Agora o 3D, né? Se eu tiver ainda elétrons para distribuir, eu falei um valor, mas eu tô preenchendo aqui, tá? Então, olha lá. Primeiro eu coloco todos eles para baixo, desculpa, para cima. Depois eu começo a emparelhar, tá? Digamos que eu preencho até aqui, acabou. Essa é a minha configuração, beleza? Aí eu tenho o seguinte, o último elétron que eu coloquei foi esse daqui, ó, tá? Foi esse aqui. Então eu vou coletar depois, ó, o conjunto de números quânticos aqui, de modo que se eu disser para vocês, olha, o elétron mais energético, que também é chamado de elétron de diferenciação, eu vou te dar o endereço do elétron mais energético. Eu vou te dar o nome da rua, o número da casa, o apartamento que mora e em qual cama, né? Se dorme no beliche de cima ou no de baixo. É mais ou menos isso que eu vou dizer. Aí você vai conseguir me dizer exatamente qual que é o elemento a partir desse endereço, tá? Então eu tenho o número quântico principal, que é igual a 3, o número quântico L, tá? Vai ser igual a 2, certo? Porque você tem, veja, 0 mais 1 mais 2, certo? Então vai ser o quê? 2, porque eu tenho dois nós aí. Aí o número quântico ML, que o L é subscrito na realidade. Eu vou dizer que ele aqui é o menos 1, pode ser o menos 1, tá? Mas é mais ou menos 1. Vou colocar aqui mais ou menos 1. E aí o número quântico de spin, que é o MS, vai ser igual a menos 1/2.
esse é o conjunto de números quânticos para esse elétron, que é o elétron de diferenciação, é o elétron mais energético, é o último elétron a ser preenchido nesse elemento fictício aí que eu acabei de colocar. Se vocês quiserem, vocês podem até contar o número de elétrons. Lembra, no estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. O número de prótons é o número atômico. Daí, olha só, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27, eu posso vir aqui na tabela periódica e ver quem que é o 27. É o cobalto. Né? Eu acabei de fazer a distribuição do cobalto, certo? E se eu desse para vocês só essa... Se eu dissesse para vocês, olha, o elétron mais energético tem esse endereço aqui. Você vai lá e faz a distribuição eletrônica, conta os elétrons e você vai chegar no cobalto, tá certo? Ok. Bom, vou passando aqui. Aqui também é uma outra forma, outro diagrama, né, na mesma pegada, né? Então vejam aqui, ó, eu tenho 1S, 2S, 2P ligeiramente acima do 2S, 3S, o 3P ligeiramente acima do 3S, 4S, daí você tem o 3D ligeiramente acima do 4S e o 4P ligeiramente acima do 4D. Aí depois você tem 5S, 4D, 5B, 5P, certo? Você tem essa aqui, ó, é uma escala de energia, tá? E aí tem um esquema que facilita a vida de vocês. Lembrando que aqui eu coloquei essa legenda aqui para os números quânticos, tá? Cada um dos 3 números quânticos. Não tem um número quântico de spin, porque eu não distribuí nenhum elétron aqui, né? Mas vocês sabem que se está para cima é spin, é um meio, é mais um meio, se está para baixo é menos um meio. Olha só, isso aqui é o diagrama de Moller, que vocês conhecem como diagrama de Linus Pauling, e aí vocês podem ir fazendo assim, ó. Vocês vão distribuir os elétrons, tá? Para vocês colocarem, né? Qualquer distribuição, 1s2, 2s2, 2p6. Por que 2p6? Porque cabem 6 aqui. Porque vocês podem voltar aqui e vocês podem ver. Lembra que o P ele tem 3 orientações, x, y, z? O D ele tem 5 orientações? O F tem 7? Então é por isso. Então por isso que aí você tem no subnível S só cabem 2 elétrons. No subnível P cabem 6. No subnível D cabem 10 elétrons. No subnível F, cabem 14 elétrons, porque é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tá certo? Aí vocês podem utilizar esse diagrama aqui, que talvez vocês já saibam utilizar. É só seguir a seta aqui, ó. Você tem X elétrons para distribuir. Então você sabe, a capacidade do S é 2, tá aqui, ó, tá? É 2. A capacidade do P é 6. Então você vai 2S2, aí você vai para o final. 2P6, aí você vai para o final. Desculpa, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim vai, ó, tá? Vai seguindo essa seta aqui, aí sempre que chega aqui na ponta, você volta lá para a bundinha da flecha, ó, tá certo? Até você chegar e chegando na pontinha no S, né? Você vem do F em direção ao S e aí você vai voltando lá para trás, tá? Lembrando que esses que estão em cinza aqui, ó, não se conhece nenhum elemento que chegou a esses números quânticos aqui, tá certo? Então é isso. Então, fazendo a distribuição aqui, né, no caso do hidrogênio, a primeira regra da menor energia, tá? Então a distribuição aqui para o hélio, você faria a distribuição 1s2 ou 1s1, 2s1. Pela regra da menor energia, então você vai primeiro emparelhar, tá certo? Por que você vai emparelhar? Porque você precisa primeiro preencher os níveis completos de mais baixa energia, né? Então temos aqui a primeira regra da menor energia, e aí você tem aqui o lítio, né? Então, 1s2, 2s1, beleza? O berílio, ele vai ser 1s2, 2s2 ou 1s2, 2s1, 2p1. Ele vai ser 2s2, desculpa, 1s2 e 2s2, tá? Então vai ser esse daqui, certo? E assim vai, né, gente? E aqui o princípio que eu falei para vocês, da exclusão de Pauli, né? Que você
no mesmo orbital, você não pode ter dois elétrons com o mesmo número quântico, tá certo? Os mesmos quatro números quânticos, certo? E aí, pela regra de Hund, você tem o seguinte, quando você tem dois ou mais orbitais de mesma energia, por exemplo, aqui no carbono, tá? Você tem 2s2, 2s, 1s2, 2s2, 2p2. Quais os valores de N, L, Ml e Ms para os dois elétrons do orbital P? Então, veja bem, pela regra de Hund aqui, então, primeiramente, você não vai emparelhar, você não vai colocar assim, ó, um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Primeiro você distribui todos eles para cima. Esta é a forma de menor energia para a distribuição destes elétrons no carbono, no seu estado fundamental. Portanto, o conjunto de números quânticos para cada um desses elétrons vai ser, para esse daqui, N igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0. Opa, peraí, igual a 0. Isso, ML igual a 0, que é esse daqui, né? ML igual a 0. MS igual a mais 1,5. E esse aqui é ML igual a mais 1, que seria esse daqui, tá? Bom, tanto faz, é mais ou menos 1, né? Tanto faz. E é isso então por hoje, gente. Vejam a aula a próxima aula, que é a de propriedades periódicas, para vocês verem mais sobre essa distribuição eletrônica, certo? Um grande abraço para todas e todos vocês e até a próxima aula.